Então a gente vai falar agora sobre varizes. Você de casa sabia que 40% dos brasileiros sofrem com varizes? E tem um detalhe. Nós, mulheres, corremos mais riscos, principalmente depois dos 50 anos. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Olha só, aqui no estúdio eu recebo o cirurgião vascular, Dr. Vanderlei de Paula Silva, da Medicênio. Obrigada pela sua participação, doutor. Seja bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Boa tarde, viu? Obrigado, boa tarde a todos. Já quero começar diferenciando, né? Quando que é uma questão estética ou quando que as varizes podem começar a se tornar um problema de saúde, doutor? Isso é importante, essa diferenciação, né? A varize estética, quando são microvasos que tem um incômodo mais visual. O paciente não tem queixa de dor, não tem queixa de inchaço, não tem varizes grossas aparentes, né? Quando elas se tornam um problema de doença, um problema de saúde, é quando o paciente começa a ter sintomas, pernas inchadas, varizes grandes, começa a ter inflamações das veias, né? Isso acontece no dia a dia, a pessoa acorda bem, no final do dia a perna está cansada, é uma queixa comum. Então, a diferença é visual, estética e as varizes de grosso calibre e os sintomas que o paciente tem. Vamos fazer o seguinte, vou convidar agora para o nosso bate-papo, gente, a Rosiane, que ela fez recentemente uma cirurgia de varizes e ela vai participar aqui com a gente no Fala Espírito Santo, contando um pouquinho da história dela, né? Tudo bem, Rosiane? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Fala Espírito Santo. Boa tarde, tudo bem? Conta pra gente, né? Você operou recentemente, o que você sentia até chegar esse ponto, hein? Eu sentia muitas dores na perna, né? E inchaço, né? Sentia umas dormências também na perna, né? Uma sensação que a pele estava queimada. Eu saía de casa, eu não andava quase nada e meu pé já estava assim muito inchado, então isso me incomodava muito. Chegava no final do dia, eu tinha que sentar, colocar as pernas para cima, porque eu não aguentava de dor. A gente está vendo imagens aí do seu pós-operatório, né? Você com alguns pontos na perna. É assim, doutor? Né? O pós-operatório é exatamente assim, do jeito que a gente está vendo nessa foto. E um detalhe que me chamou a atenção é que a Rosiane, ela é jovem, né? Ela não tem ali 50 anos, né, ô Rosiane? Me corrija se eu estiver errada. Tá certo, eu não tenho 50 ainda, tô quase lá. Nem parece que está longe disso, mas é isso mesmo. Tô não. Isso, a cirurgia, o pós-operatório vai depender do tipo de cirurgia que você é submetida, né? Ela provavelmente foi submetida à cirurgia mais comum, que é a cirurgia convencional, quando você retira as veias por incisões na pele, né? Por microincisões que você vai retirando as veias. Existe outro tratamento que é a laser, que a gente usa para queimar as veias. Então você dá menos furo, menos corte nas veias. Mas o pós-operatório é sempre esse, é colocar os micropores, fazer o enfaixamento, né? E usar a meia no pós-operatório. Agora, qual é o perigo da pessoa tardar essa cirurgia? Qual é o risco? Sim, o risco de varizes, ele tem o risco agudo e o risco a longo prazo. O risco agudo, o principal são as flebites, são as inflamações nas veias. E os sangramentos, que são as varicorragias, que pode acontecer. Veias grossas, uma pele fina, você pode encostar em alguma coisa pontiaguda, tem um sangramento que é importante, um sangramento volumoso, né? Mas que para rápido, então dá para resolver de uma forma. A longo prazo, que é o pior, que são as úlceras venosas, né? Que são essas pessoas que a gente vê no dia a dia na rua aí com feridas que não cicatrizam, que na maioria das vezes foi no passado que não teve um tratamento adequado das varizes. E no caso, por exemplo, da mãe da Lu Morelato, que está aqui preparando uma receita deliciosa daqui a pouquinho, viu, minha amiga? Daqui a pouquinho a gente vai aprender uma nova forma de trabalhar, de fazer com aquela polenta, né? O que a gente pode fazer com aquela polenta que está lá guardada na geladeira daqui a pouquinho, Lu? Mas ela trouxe o caso da mãe dela, né? Que já operou 3 vezes. Por que volta, doutor? Isso é muito comum, né? As pessoas que começam a operar logo jovem, varizes não tem cura, varizes é uma doença crônica. Ela vai ser tratada, vai tirar as veias doentes, mas as veias que são boas vão continuar. E a longo prazo vão vir a ficar doentes também. Então isso é muito comum. As varizes, que é importante isso, ela começa quando o paciente é jovem, após a adolescência, que começa a ter o período menstrual, as ações de hormônios, o uso de anticoncepcional, elas começam a aparecer de uma forma mais intensa.
Então, varizes não é a doença do idoso, não. Ela começa na fase produtiva da gente, né? Que a gente fica muito em pé, que são os fatores externos que interferem. Isso é muito importante. Agora, olha só, se engana quem pensa, viu, gente, que homem não sofre com varizes, sofre também. A gente vai ver agora o relato do Jair França, olha só. Eu fiz uma cirurgia de varizes porque eu já não estava mais suportando, né? Porque as dores eram muito grandes e o incômodo também, né? Você com um problema de varizes, você tem que suportar a dor e o incômodo. E você, quando andava, parecia que tinha assim uns 5 quilos em cada perna, né? Porque a varize ela incomoda, ela queima, ela dói e retira todo o conforto que a gente tem. E quando eu fiz essa cirurgia de varize no hospital de referência em Santa Leopoldina, após a cirurgia, foi uma cirurgia que não doeu, não me incomodou, só tive que fazer o repouso e depois do repouso, graças a Deus, melhorou 100% as minhas pernas, né? Também se fala a respeito da estética, né, que melhorou também as pernas. E depois que eu fiz essa cirurgia de varize, a minha vida mudou assim 100%, né? Graças a Deus foi uma mudança até na estética, né? Então, esse depoimento do Jair já até responde a pergunta do Pedro Prado, que participa com a gente. Ele fala: Roberta, homem tem varizes? Eu não sei se para o homem tem esse mesmo nome, porque eu sou leigo. Então, estava aqui conversando com o doutor. Atenção, homens, presta atenção, porque no homem é menos comum, mas pode ser mais perigoso. Quem vai explicar para a gente melhor é o próprio doutor Vanderlei, né? No homem, a varizes, do ponto de vista estético, incomoda pouco, né? Que são os microvasos. Como tem pelo nas pernas, não tem tanta essa função estética. Mas, em compensação, a doença varicosa, propriamente dita, com veias dilatadas, veias grossas, são muito mais comuns nos homens pelo trabalho, né? Pelo esforço físico, tudo isso interfere. E são as pessoas que evoluem com úlceras, com inchaços crônicos, que deve ser procurar um médico e tratamento. Olha só, a Amaral Luzia Francisco participa com a gente, ela fala: sofro muito com esse problema também de varizes. E a Odeide Rodrigues, ela até faz uma pergunta que tem a ver com o caso da Lu Morelato. Olha só, eu tenho muitas varizes, a minha avó tem muitas, meu pai também, mas eu não sei se é genético, sinto muitas dores nas pernas e nos pés. E aí, doutor, se os nossos pais, os nossos avós têm, é um fator preocupante? Então, isso é um fator mais comum, né? A varize, 90% o principal fator é o genético. E esse aí não tem jeito de tirar de dentro da gente, né? Que chama DNA. Mas existem os fatores externos que interferem muito. Na mulher, principalmente gravidez, uso de anticoncepcional, trabalhar muito tempo em pé, tudo isso interfere. Então, assim, tratamento de varize não consiste apenas em cirurgia ou remédio, consiste em mudanças de hábitos. Atividade física, perda de peso, tá? Fazer consultas regular anualmente, tá? Para ver, porque a doença ela aparece, um período de 1 ano muita coisa pode acontecer. Ó, o senhor já deu aí uma dica, vamos dar mais então? Vamos falar, na verdade, assim, de mitos e verdades. Salto alto, trabalhar de salto alto, isso é verdade que isso pode provocar surgimento de varizes? Não, é mito, isso aí não procede, não. Isso todo mundo chega no nosso consultório falando, né? O que o salto alto interfere? Ele dificulta a mobilidade da panturrilha. Então, o paciente pode vir a ter dor na panturrilha e levar isso, associar isso a varizes, mas não. Mais pela falta de mobilidade. O salto alto pode usar, não tem problema. Ficar em pé ou sentado por muito tempo, ficar muito tempo naquela mesma posição? Isso sim, isso interfere em varizes, porque a varizes ela surge a partir da dilatação dos vasos. Você ficando muito tempo em pé ou sentado, você vai ter a ação da gravidade, que vai aumentar a pressão nos vasos e dilatar as veias. E a partir daí pode surgir as varizes, sim. Quando eu estava grávida, eu ia lavar uma louça, todo mundo falava: menina, vai sentar, não lava a louça não, vai estourar um monte de varizes. E isso, doutor? É comum. Mulher grávida lavando louça não pode. Pode, mas assim, não evitar, né? Ficar muito tempo em pé. Porque a gravidez é um fator importante no surgimento de varizes. Por quê? Varizes pode dar em qualquer parte do corpo, mas é mais comum em membros inferiores, pela ação da gravidade, como a gente sempre diz, né? E na gravidez, o que acontece? Aumenta a pressão dentro do abdômen.
com a compressão das veias da perna, que drena o sangue da perna. Então, isso faz uma retenção maior de sangue, de líquido nessa região e dilata as veias. Tem paciente que na gravidez surge varizes, que após o nascimento da criança as varizes somem. Às vezes voltam ao normal. A minha não sumiu não, doutor. Tô aqui, vou ter que ficar na fila da cirurgia. Então vamos tratar, isso aí. Agora, pegar peso. O senhor bem disse da importância de praticar atividade física. Mas aquela atividade mais pesada, por exemplo, a musculação, isso também pode provocar? Então, isso ainda é uma controvérsia, né? Mas a gente não dá para dizer assim, não, musculação não pode fazer que vai dar varizes. Pode sim, porque o benefício é tão maior do que o surgimento de uma varizes, que é muito menos assim, importante. A musculação não é tão importante no surgimento de varizes. Então, assim, a gente libera. O cirurgião vascular, ele não proíbe musculação. Deixa eu voltar agora a falar com a Rosiane. Ela está com a gente, participa aí por ligação de vídeo. Como é que está a sua vida, né, depois da cirurgia? Como é que está a sua qualidade de vida, Rosiane? Tá bem melhor. Nossa, melhorou muito, muito mesmo. Eu ainda estou de recuperação, né? Que eu fiz agora dia 3 de fevereiro. Então ainda não estou podendo pegar sol nas pernas, né? Mas assim, as dores não sinto mais dor. Então assim, melhorou bastante. E a gente estava comentando aqui, né, que é um fator genético. Aí na sua casa, seus pais já relataram também casos de varizes? Sim. A minha mãe tem e eu tenho umas 2 irmãs que também têm varizes, mas elas nunca fizeram cirurgia, não. A delas são, assim, aparente. A minha não era aparente. Se eu olhar para minha perna, era limpinha, não tinha nada, a não ser uns vasinhos no pé. Aí, só que eu sentia dor, né, e muito inchaço na perna. Aí, por isso que eu fui procurar o médico. Mas, assim, de estética, na aparência, não, eu não tinha veia, era só por dentro mesmo. Deixa eu aproveitar, então, e perguntar sobre isso para o doutor. Imagina, né? Muitas das vezes começa com aquela avaliação de nós leigos, né? Olhando assim, fala assim, opa, tá pintando uma varizes aqui, tá acontecendo alguma coisa. E aí depois, com o passar do tempo, que vem a dor. Mas no caso dela, não. O que explica isso? Então, é o que o paciente chega no consultório falando, né? O que a Lufa disse. São as varizes internas. Não são varizes internas. O que acontece? Nós temos o sistema venoso superficial, que é composto pela safena, que é uma veia muito importante. Ela, quando dilata, às vezes ela não apresenta veias superficiais, mas ela dá um sintoma grande. Então, foi o caso, provavelmente, dessa paciente, que não tinha veias aparentes, mas ela fez uma avaliação com o cirurgião vascular e ele provavelmente pediu um exame que chama ecodoppler, que é um exame que vai avaliar o refluxo, a funcionabilidade das veias. Então, isso é importante. Olha só, Tereza Migliorelli participa com a gente, manda uma pergunta. Ela quer saber, doutor, se dormência pode ser varizes, porque ela tem uma dormência na perna direita, bem em cima da coxa e incomoda muito. Ela tem 64 anos. É outra queixa muito comum do paciente no consultório nosso. Não, varizes não dá dormência. Dormência localizada é mais algum problema neurológico. Coluna, articulação, que dá esses sintomas. Varizes é peso, cansaço, queimação, basicamente isso. E olha só o relato da Josiene também, que ela participa com a gente. Ela falou que já fez cirurgia de varizes 4 vezes, faz manutenção para a retirada dos vasinhos. E a primeira cirurgia foi com 22 anos de idade e o problema dela é genético. Doutor, compensa fazer a cirurgia mesmo com essa possibilidade de voltar? Compensa? Sim, compensa porque se você não tratar, a longo prazo vai evoluir para uma ferida, para uma úlcera de perna. Então você tem que tirar porque, imagina, você com 20 anos esperar tratar até os 40, então vai ter muita variz na perna. É o que a gente vê no dia a dia, né? No serviço público de saúde isso é muito comum. Pela dificuldade do paciente chegar até a gente, eles chegam numa situação muito ruim, varizes muito grossas, feridas na perna, e que o tratamento é muito mais dificultado, muito mais caro, porque o tratamento de circulação é caro, os remédios são caros, tem disponibilidade de ter repouso. E um detalhe importante, varizes é uma das principais causas de afastamento do trabalho no país, tá? Pela cronicidade da doença. Então tá aí, olha gente, é um assunto sério que a gente está aqui levando essa informação para você no nosso quadro E aí, doutor? E hoje contamos com a participação do doutor Vanderlei, ele que é cirurgião vascular da Medicine. Obrigada pela sua participação. Tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Se eu fosse ler todas, a gente ia ficar até amanhã, viu? Obrigada pela sua participação. E agora bora seguir aqui com o programa.